Gostaria muito de estar com vocês, temos saudades e esperamos que um dia isto aconteça, né? Nós chegarmos aí para abraçarmos, para sentir o calor dos irmãos e essa alegria toda nesta amada igreja. Nós estamos por aqui fazendo o trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos. E um dos primeiros carro-chefe, principalmente nessa época de pandemia, o nosso trabalho tem sido de ajudar, de dar um suporte ao seu Sérgio e à dona Alda, missionária jubilada da missão, já com bastante idosos, e nós estamos dando um suporte para eles. Eles precisam totalmente do apoio meu e da Sara, dos demais filhos, para sobreviver. Estão bem, graças a Deus, mas nós temos que mantê-los assim. E contamos já com as suas orações a esse favor. É um trabalho que ele demanda bastante do nosso tempo. Às vezes nós temos pequenos intervalos em cuidar desses nossos queridos,
mas nós temos que estar por perto, bem por perto. Quando não um, o outro temos que estar por perto, né? Mas é um trabalho que nós ficamos contentes, Deus tem colocado em nossas mãos e nós estamos fazendo isso. Interessante que, veja só, nós estamos participando de um trabalho que foi feito no passado. Eu me sinto participando de um trabalho que foi feito no passado. Seu Sérgio fez o trabalho no passado, mas ele está vivo ainda e nós estamos ajudando a ele e sentimos parte de um trabalho que ele fez aí em Pernambuco, em Itacaratu, em outros lugares aí de Pernambuco. E nós fazemos parte desse trabalho ainda. Nós também temos um outro trabalho aqui que é apoiando 2 indígenas de 2 etnias diferentes, um da etnia Maioruna lá no Amazonas, outro que é de Mato Grosso, na área do Xingu. Eles estão aqui praticamente no nosso quintal e nós temos que apoiá-los, principalmente nessa época de pandemia, que eles ficam um pouco perdidos, estão estudando, estão fazendo enfermagem e nós damos o apoio para eles, saímos com eles para compra, para o banco, ajudando a pagar a energia e tudo mais. E sendo com eles, estando com ele todos os dias, né? Com os 2, estão aqui no nosso quintal. Então isso tem sido uma satisfação também. Eu fico contente todos os dias eu pergunto como está lá na tribo. Eles têm um telefone celular lá na tribo, então eu fico sabendo das notícias da tribo. Há pessoas que foram picadas por cobras, outras pessoas que foram atingidas por outros problemas, ou que eles estão fazendo roça, ou que eles saíram, ou que eles estão caçando. Então eu fico inteirado do trabalho do dia a dia lá na tribo. E esses dias um deles ligou lá da tribo e falou muito: olha, missionário, nós mandamos o nosso irmão aí para ele aprender de Deus, além de ele aprender enfermagem, para ele aprender de Deus, que nós precisamos de mais de pessoas para ensinar de Deus aqui. Nós não temos. Nós precisamos aprender a Bíblia, nós precisamos aprender. Nós não temos quem nos ensine. Nós precisamos de missionários aqui nesse local. E aí eles gostariam muito que eu fosse lá fazer, não sei o desejo deles. Eles querem ter um missionário lá, né? Mas é bom que eu fico ligado ainda ao trabalho na tribo. E também, como muitos dos irmãos sabem, nesse tempo de pandemia, eu estou tirando para começar a construir a nossa futura casa. Ganhamos um terreno ao lado da casa do seu Sérgio e temos bastante material. E eu estou hoje trabalhando, começando a levantar as paredes, olhando os tijolos, arrumando tudo e onde vai ficar areia, tudo mais. E nós estamos com dificuldade de pedreiros. Os pedreiros estão todos ocupados nessa época de seca aqui nessa região. E enquanto os pedreiros não chegam, a gente dá um de pedreiro, né? Então estamos com a mão na obra, porque a casa que nós começamos a construir fica literalmente ao lado da casa do seu Sérgio. Então vocês podem lembrar de nós nesse tempo, no cuidado com os índios, com o seu Sérgio e também na construção da nossa casinha. E a nossa expressão de gratidão por tantos anos a gente caminhando junto, né? Então, somos muito agradecidos por todos vocês e temos orado também pela igreja e somos eternamente gratos por todo esse caminhar de vocês com a gente, né? Estamos já aqui em Anápolis, Goiás, que fica uma cidade com quase 400 mil habitantes e nós estamos entre Brasília e Goiânia. Então, estamos a 1h30 de Brasília e a 40 minutos de Goiânia. Uma cidade muito gostosa, temperatura muito boa. E aqui já são 11 anos que, além de cuidar do papai e da mamãe,
nós estamos envolvidos com o trabalho missionário, divulgando, levando o desafio para a igreja brasileira, e os pedidos de oração, né, que podemos deixar bem definidos, é que Deus ouça a nossa oração, levantando mais obreiros para a sua seara, né? Essa é a oração que há quantos e quantos anos somos desafiados a fazer, né? O trabalho é grande e precisamos de muitos obreiros, né? E além desse pedido, a construção da nossa casa, né? Também o suprimento para toda essa construção. Nós sabemos que é completamente um milagre de Deus e nós temos que descansar nele para isso, né? Assim como para todas as outras coisas. E também suplicando a Deus que nos dê sabedoria, nos dê saúde física, emocional, espiritual, para fazermos o trabalho que nós estamos fazendo com papai e mamãe, né? Que Deus nos direcione em tudo isso. Então a gente tem uma gratidão mais uma vez, nosso abraço bem apertado para todos vocês e pedimos a Deus que abençoe a cada um dos irmãos. Nosso muito obrigado. Um bom culto a todos. Nós temos assistido a primeira igreja aí em Recife, nas transmissões, sempre estamos assistindo vocês e podendo ver o rostinho de vários, mas nós queremos um dia chegar aí para ver todos, ou ver muitos. Se Deus quiser, um dia estaremos aí, irmãos. Abraço a todos, graça e paz. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, me esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou
vida em Jesus eu coopero, com minha igreja em comissões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja em comissões. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora nesse culto. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. É um tempo especial agora para louvar a Deus, para exaltar aquele que é digno do nosso louvor. Então, meu irmão, participe, tá? Desligue o celular, peça para as pessoas da casa agora se organizarem, convide-os para participarem com você também, para que seja um momento especial, um momento dedicado ao Senhor, tá? Vamos louvar, vamos cultuar ao Senhor nessa noite. Antes da gente começar, de fato, com os louvores, com o momento da palavra de oração, e o momento da palavra também, quero transmitir algumas comunicações. Você acabou de ver aí 2 vídeos muito importantes da campanha de missões estaduais, que está acontecendo já. Eu peço para que coloque agora o número do pastor Amaro aqui como contato, para que você que queira participar, contribuindo com a sua oferta de dedicação a missões estaduais, entre em contato com o pastor Amaro. Fale com ele diretamente e aí ele vai te informar todo o processo, a maneira como você pode contribuir para que o reino de Deus continue avançando em todo o estado de Pernambuco, tá bom? Deus te abençoe. E também as demais contribuições da igreja, você já sabe, a gente pode usar os nossos meios de canais digitais aí para contribuição dos nossos dízimos e ofertas, tá? Além de missões estaduais, a sua contribuição, também nós temos as contribuições para a arrecadação de mantimentos, para a distribuição de cestas básicas, alimentos para as pessoas que estão na rua, também para que nós possamos manter as nossas ONGs, o Instituto Agir, o Desafio Jovem e o AGEM. Que o Senhor dê a você toda a provisão necessária para você contribuir nessa obra que é para o reino de Deus, tá? A igreja, ela precisa continuar trabalhando, continuar viva e atuante, e esse é o meio em que nós temos alcançado muitas pessoas, e é por esse meio que Deus tem nos usado para levar do amor, de uma palavra de vida, de graça, para essas pessoas. Não deixe de participar, portanto, tá? Caso você queira participar também, com a sua presença, entre em contato com o nosso irmão Valmir, tá? Aí na tela você vê as maneiras de contribuir, fazendo suas doações. Caso você tenha alguma dúvida, tenha um outro meio de fazer doação, entre em contato pelos telefones ou pelo WhatsApp, tá? Você também pode acessar a página da nossa igreja através do QR Code ou acessando mesmo pibrecife.org.br. É importante que você participe, tá bom? Deus abençoe você, que traga prosperidade e provisão para você e sua família. Mesmo nesse tempo de dificuldade, nós continuamos avançando. Vamos falar com o nosso Deus, entregar a Ele esse momento de culto. Feche seus olhos. Senhor, como é bom te louvar, te engrandecer, exaltar o teu nome, ó Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por essa equipe que está aqui. Obrigado por essas pessoas que estão acompanhando este culto pela internet. Muito obrigado, Pai. É uma linda oportunidade. É maravilhoso te servir, meu Deus. Te louvar, engrandecer a Ti com palavras, com elogios ao Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso Pai querido, que nós amamos e que tem um prazer enorme de cuidar da gente. A gente pode sentir esse amor. É maravilhoso isso, Senhor. Portanto, nós queremos, ó Deus, celebrar o Teu nome.
queremos te cultuar nessa noite. Receba do nosso coração esses louvores, essas palavras. E conosco fale também, Senhor. Usa o teu servo, o pastor Fábio, que irá trazer a palavra do Senhor para nós essa noite. Que seja tudo maravilhoso e lindo, ó Pai, como planejado por Ti. Que a igreja seja edificada, ó Pai. Que o teu nome seja exaltado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, continuar exaltando o nome dEle, adorando com os cânticos congregacionais, com a equipe de louvor do Ministério da Juventude. Hoje que é o início, né, do mês da juventude, e nós estamos aqui com a banda do Louvor do Resgate para louvar e agradecer o nome dEle com essa equipe maravilhosa. Deus abençoe a todos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Cante com a gente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Esse é o momento que eu convido vocês para estar louvando a Deus, entregando a sua vida a Ele em adoração. Nada melhor do que fazer isso com música. A música, ela é terapêutica e nos deixa mais alegre, né? Quem aí não foi marcado por uma música em algum momento difícil, em algum momento de alegria, em algum momento de comunhão, ainda que longe. Mas vamos louvar. Tem uma música que se chama Teu Amor Não Falha. E aí, realmente, o amor de Deus, ele não falha, ele não tarda. Ele chega, ele não digo nem que ele chega, ele está sempre no momento que a gente precisa. E até quando a gente não precisa, às vezes a gente dá as costas e deixa de enxergar o amor dele, o cuidado dele com a gente. Então convido você a estar cantando com a gente, Teu Amor Não Falha.
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Continuando esse momento de louvor, vamos cantar o quanto Ele é engrandecido, o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Irmãos que seguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor.
Essa música que a gente vai cantar agora é uma das minhas músicas preferidas, porque me lembra, né? Acho que lembra para todo mundo que escuta o quão maravilhoso, o quão lindo é o nome de Jesus, o nome de Deus, assim, e o quão poderoso é também, porque pessoas são curadas através do nome dele. E tem uma parte da música que é: a morte venceste, o véu tu rompeste. E a gente ceiou hoje, né? A gente celebrou a ceia e é justamente isso, sabe? Jesus morreu na cruz por nós, mas ele ressuscitou e ele vive, está e vive entre nós, nos nossos corações. E, enfim, vamos lá. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. E a vergonha desfaz tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem dar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva.
Senhor Deus, ó Pai, Santo Espírito de Deus, vem sobre nós, ó Pai, vem sobre o nosso coração. Faz-nos um como Tu és em nós. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia acampe sobre o nosso coração, faça morada em nós. Somos o Teu templo, Pai. Somos o Teu corpo. Por mais distante que estejamos, mas que o Teu Santo Espírito, em uma só fé, um só corpo, nos una, para que a gente fortifique na Tua palavra, Pai. E não nessas vãs doutrinas, e não no que a gente escuta por aí, mas que a gente se fortifique e persevere na Tua palavra, até o fim, Pai. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, e um coração disponível a Te ouvir a Tua palavra e se dobrar. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite, em nome de Jesus. Grande alegria para mim voltar a essa casa de oração. E em breve estaremos todos juntos, celebrando o nome do Senhor aqui, se abraçando, em nome de Jesus. Esperamos por esse dia. Queria convidar você a fazer uma viagem comigo nessa noite. E essa viagem é em cima do livro de Eclesiastes. O testemunho de um dos homens, se não o mais rico, um dos mais ricos, que mais realizou grandes obras. E sem sombra de dúvida, o mais sábio homem até Jesus Cristo, né? Antes de Jesus Cristo, o mais sábio foi Salomão, o rei de Israel. Salomão, filho de Davi. Salomão que construiu o templo do Senhor. Salomão que teve 1000 mulheres, princesas ali no seu harém. E Salomão, ele tinha uma indagação no seu interior. E a indagação dele dizia a respeito sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E aí eu queria trazer para mim, para você, essa reflexão. Não sei se você já se pegou observando coisas na sua vida que você antes dava muita importância. E aí você parou um dia e pensou e fez assim: espera aí, aquilo que eu dou tanta importância, aquilo que eu me importo tanto, bem, no fundo, não faz sentido. Por que eu estou tão preocupado com isso? Por que eu me importo tanto com uma coisa que não tem sentido nenhum? Não sei se você já chegou nessa conclusão sobre alguma coisa da sua vida. Eu já, muitas vezes. Eu lembro, por exemplo, de uma das vezes que eu cheguei nessa conclusão. Eu sempre gostei muito de futebol. Ia para jogos do meu time, pagava ingresso caro e, de certa forma, sofria com a violência em torno dos estádios de futebol aqui da nossa cidade. E quando meu time ganhava, eu voltava para casa numa alegria, a fim de ver aquele meu amigo do time rival para dizer: eita, perdeu. Mas quando o meu time perdia, eu saía triste da vida, chegava em casa às vezes até mal-humorado, chateado porque paguei ingresso caro para ver um time perder. Até que uma hora eu parei e fiz assim: espera aí, isso não faz sentido nenhum. Se ganha, não faz sentido essa alegria toda que eu estou sentindo. Se perde, não faz nenhum sentido eu estar triste desse jeito. Bem, para mim foi o futebol e para você. Certamente, se você parar e lembrar, você vai ver que na sua vida teve episódios de cair em si e dizer: não, isso não faz sentido. Eu continuo gostando de futebol, mas não faz sentido. Gente, é um pensamento muito parecido como esse,
que Salomão tem sobre muitas coisas da vida. Inclusive, o livro de Eclesiastes é um livro conhecido como um dos livros mal-humorados, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Outra coisa interessante do livro de Eclesiastes é que muitas vezes nós temos muita dificuldade de compreender o livro de Eclesiastes. Porque nós temos uma tendência de dividir, de pegar o livro que tem um único pensamento, um pensamento central, uma ideia central, e dividir ele por partes. E essa divisão por partes, às vezes, termina não sendo concluída. Como se você, por exemplo, começasse um livro e não terminasse. Ou como se você, por exemplo, começasse um filme, vamos pensar assim, e não terminasse, visse só um trecho isolado de um filme. E aí, realmente, se você vê um trecho isolado de um filme, você não vai entender o filme todo. Ou um seriado, ou alguma coisa do tipo. Mesma coisa é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele tem um presente maravilhoso de Deus. Um presente que Deus quer lhe dar. Só que esse presente, gente, ele veio perfeitamente embalado. E a nossa tentativa nessa noite é de desembrulhar esse presente. E a gente vai desembrulhando. Tem várias formas de desembrulhar presente, né? Você pode ser aquela pessoa que desembrulha o presente bem elegantemente, né? Assim, tirando a fita para não rasgar. Ou você pode ser alguém feito eu, que tira rápido assim. Mas o mais importante é a gente desembrulhar e ver o que é que tem nesse presente maravilhoso de Deus para nós, que é o livro de Eclesiastes, o livro de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o sábio. E eu queria que você se deixasse conduzir, passear comigo no livro de Eclesiastes e ver as conclusões de Salomão sobre a falta de sentido de tantas coisas que nós damos tanto valor e tanta importância na nossa vida, tá bom? O livro começa no capítulo 1, verso 1 a 3, com uma conclusão bem pesada. Ele já começa assim. Capítulo 1, de 1 a 3, a conclusão que a gente tira é o seguinte: é uma introdução do livro, mas que já começa a desembrulhar esse presente de Deus. Diz assim: tudo é vaidade e não há proveito do trabalho debaixo do sol. Ele vai dizer assim: olha, tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Não há proveito no trabalho debaixo do sol. Vamos observar comigo? Eclesiastes capítulo 1, verso 1 ao 3. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho? Com que se fadiga debaixo do sol. Então Salomão começa dizendo assim: gente, tudo é vaidade. Que proveito há de tanto trabalhar debaixo do sol? Tudo é vaidade, tudo não tem sentido. Não tem sentido, não faz sentido. E é algo até assustador de você pensar assim. E aí, quando a gente começa a avançar no livro, a gente vai ficando mais assustado. Porque as conclusões de Salomão são de arrepiar. Olha só, do verso 4 ao verso 11, Salomão, em resumo, vai dizer que tudo é cansativo, que a vida tem ciclos repetitivos e que logo, logo vão ser esquecidos. Logo, logo, tudo vai ser esquecido. Olha o que é que diz do verso 4 ao verso 11. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos
não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, gente, Salomão está dizendo aqui, olha, tudo é cansativo, a vida é repleta de ciclos que logo serão esquecidos. E quer fazer um exame simples de como as coisas são esquecidas tão rápida, tão ligeiramente. Por exemplo, você que está na sua casa, você que está me assistindo, você conheceu a sua bisavó? Ou o seu bisavô? Ok, vamos supor que você teve a sorte, o privilégio de conhecer. Eu não tive. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o nome do seu bisavó, do seu bisavô e da sua bisavó? Nem eu. Eles foram esquecidos, gente. A gente não sabe. Salomão está dizendo assim, a vida é cheia de ciclos repetitivos, que logo são esquecidos. E daqui a um pouco, quem será esquecido? Sou eu e você. Daqui a um pouco, quem vai passar? Sou eu e você. E os nossos descendentes, daqui a poucas gerações, 3 gerações, já não vai mais nem lembrar quem você foi, quem eu fui. A vida é cheia de ciclos cansativos, repetitivos, que logo serão esquecidos. Não faz sentido. Gente, isso é pesado. Mas não termina aí. Lembra que isso é o papel de presente que a gente está desembrulhando e que dentro disso tem um presente incrível. Um presente de Deus para mim e para você. Por isso que se você parar de ler o livro de Eclesiastes aí, você vai ficar desanimado da vida e você vai dizer assim, nossa, não tem sentido. Espera aí, qual o sentido da vida? Qual o sentido das coisas? Qual o sentido da existência? E aqui a gente vê Salomão dando um testemunho. Então vamos imaginar aqui, usar a imaginação não é pecado, que o rei Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio do Oriente, vai chegar aqui, né, e começa a dar um testemunho de como ele procurou o sentido da vida. E eu queria que você desse muito crédito ao testemunho de Salomão. Claro, primeiro porque isso aqui faz parte da Bíblia Sagrada, a palavra do próprio Deus. Ponto. Só isso é o suficiente. Mas até pelo raciocínio lógico mesmo, sendo Salomão um sábio, alguém de muita lógica, de muita racionalidade, é interessante eu e você ser convidado a dar crédito ao testemunho desse homem, pela possibilidade que ele teve de viver coisas que eu e você não temos. Por mais que você que esteja me assistindo seja rico, você não é o mais rico de todos. Por mais que eu e você seja sábio, você não é o mais sábio de todos. Por mais que você conheça prazeres na vida, você não teve 1000 mulheres. Você não teve as possibilidades que Salomão teve e que experimentou. Então, eu quero que a gente observe, o texto convida a gente a observar o testemunho desse homem, que, bem, eu não vou falar mais, senão vou dar spoiler. Vamos observar aqui comigo, à luz da palavra de Deus, o testemunho de Salomão. Presta bem atenção, capítulo 1 ainda, no verso 12 a 18, ele vem falando sobre o muito saber. Ele é alguém que procurou o sentido da vida no saber.
ele é alguém que buscou o conhecimento como sendo algo libertador da sua vida. Né? Talvez eu esteja aqui diante de professores, de pessoas que acreditam na educação. E eu também, lógico, acredito na educação. O meu chamado é um chamado para ensino, ensino da palavra de Deus, sim. Mas Salomão, ele mergulhou tão profundo nas águas do conhecimento, a fim de buscar o conhecer, a fim de buscar o sentido na vida no conhecer. Mas ele traz para a gente uma revelação assustadora para quem busca, para quem mergulha profundo no conhecimento, seja no cientificismo, seja em qualquer outro tipo, na medicina, ou em qualquer outro tipo de conhecimento. Ele traz uma revelação bombástica sobre o sentido da vida e o conhecimento. Olha o que ele vai dizer no verso 17 e 18. Olha só o testemunho de Salomão. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Salomão ele vai dizer, olha gente, eu procurei no conhecimento o sentido da vida, não achei. Eu percebi que isso só traz cansaço, só traz enfado, e quanto mais eu conhecia, mais eu sentia dor, mais eu sofria. E aí, por exemplo, alguém que estuda medicina, alguém que estuda o corpo humano, vai entender que um pequeno coágulo é suficiente, se for no cérebro, se for no pulmão, se for no coração, um pequeno coágulo é suficiente para acabar com a minha vida e com a sua. Um vírus invisível é suficiente para nos manter em casa por semanas, por meses. Coisas tão pequenas são capazes de nos destruir. O conhecimento, por mais que a gente se aprofunde nele, ele não vai trazer para mim e para você o sentido da vida. É correr atrás do vento. Em outras palavras, correr atrás de nada. Uau, é assustador, né? Já no capítulo 2, observa comigo, vem acompanhando comigo no texto aí na tua Bíblia. No capítulo 2, verso 1 e 3, ele vai dizer para a gente que o riso é loucura e que a alegria não serve para nada. Já pensou nisso? O riso, a loucura e a alegria não servem para nada. Gente, tantas pessoas procuram o sentido da vida em quê? No prazer, na alegria, no como eu posso falar, no extravasar, né, de prazer, de alegria, seja num bloco de carnaval, seja talvez na bebida, seja nas drogas, seja no riso de assistir um filme de comédia ou de um stand-up comedy. Enfim, eu vivo para sorrir, eu vivo para ser feliz. E Salomão está dizendo, isso é tolice, isso é loucura, não serve para nada. Nossa, que duro, mas é verdade. Vamos ler comigo aqui, verso 1 ao 3 do capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele decidiu se entregar ao vinho, mas percebeu que essa alegria não serve de nada, que o riso é tolice. Correr atrás do vento, correr atrás do nada, não serve para nada. O sentido da vida não está no conhecer.
o sentido da vida também não está no prazer. E onde está o sentido da vida? Vamos continuar vendo essa busca de Salomão pelo sentido da vida. Olha só os versículos 4 a 11. Salomão ele vai falar sobre algo que muita gente coloca o coração em relação ao sentido da vida. Muita gente vive para isso. Salomão vem falando sobre o fazer, sobre realizações. Tanta gente vive em prol do seu trabalho. Tanta gente vive para construir um castelo, construir um império aqui na terra, né? De ter dinheiro, de deixar uma herança, de fazer coisas monumentais. A gente está diante do homem que construiu o templo de Deus em Jerusalém. Se você olhar hoje para o cenário de Jerusalém, você vai entender o que isso significa. Gente, e olha o que ele está dizendo sobre o fazer como sentido da vida, o realizar como sentido da vida. Olha o que Salomão vai dizer, capítulo 2, eu separei aqui, capítulo 2, verso 10 e 11. Olha só. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Gente, olha a moral de Salomão. Tudo aquilo que meus olhos desejaram, eu não neguei. Nem eu nem você tem essa moral. Mas olha só. Tudo aquilo que meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele vem repetindo essa expressão. Correr atrás do vento, correr atrás de nada. Nenhum proveito há nas coisas feitas debaixo do sol. Gente, qual é o sentido da vida? Vamos tentar descobrir. Vamos deixar Deus revelar, mostrar esse presente que Ele tem para mim e para você. Capítulo 2, verso 12 ao 17, vem trazer outra afirmação muito chocante. Salomão vai dizer para a gente que não adianta de nada ser sábio. O homem mais sábio do mundo, dizendo, olha, não adianta ser sábio. Olha só o versículo 16, eu separei só o versículo 16. Olha a conclusão de Salomão sobre ser sábio. Pois nem um sábio, nem um tolo serão lembrados para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo jeito do tolo. Não adianta ser sábio, porque o fim dos dois é igual. Qual a diferença entre ser um sábio e ser um tolo? Os dois, como dizem, vão para o mesmo buraco. Vão para o mesmo destino. Os dois morrerão. Então, que diferença há entre ser sábio e ser tolo? Não desanima, não. Observa bem esse presente de Deus que está no livro de Eclesiastes e está sendo cuidadosamente desembrulhado por Salomão. Observa bem o testemunho de Salomão. Capítulo 3 é um capítulo que muitas vezes as pessoas entendem menos ainda, que diz assim, há tempo de matar, há tempo de morrer. Você fala, tempo de matar, como é isso? Tempo de matar, agora você imagina assim, sei lá, aqueles filmes de guerra, o camarada com... Bem, eu imagino isso. Bem, mas não é disso que Salomão está falando. Você sai com a metralhadora atirando todo mundo, não. Salomão vem falar no capítulo 3 sobre um tempo determinado para tudo. Vem falar também sobre o sentido da vida, que começa, que a gente quando vai abrindo o presente, tirando ali o papel cuidadosamente ou rapidamente,
começa a ver aquele presente ali ao fundo, começa a contemplar ali um pedacinho dele. Bem, o capítulo 3 traz isso para a gente. E olha só o que é que diz no versículo 11. Gente, o versículo 11 é muito importante, né? O capítulo 3 vem falando de ciclo repetitivo da vida, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de matar, tempo de plantar, tempo de colher. Enquanto, em outras palavras, Salomão está dizendo, enquanto uma criança está nascendo, uma outra pessoa está no leito de hospital morrendo. E assim é o ciclo da vida. Uns estão casando, outros estão se afastando, e assim é um ciclo da vida, é um ciclo repetitivo. Mas há algo muito importante aí. Observa o versículo 11. Esse versículo é muito importante na compreensão do livro de Eclesiastes. O desembrulhar do presente de Deus começa a ser visto ali na frestinha desse versículo 11 do capítulo 3. Observa. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Gente, o que é que Deus colocou no coração humano? A eternidade. Deus colocou a eternidade no coração humano. Lembra do presente de Deus? A eternidade é um presente de Deus que está contida no livro de Eclesiastes. E que diz, olha, Deus colocou no nosso coração a eternidade. Eu gosto da ilustração de uma fila. Né? Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de ir para uma fila que você chega e aí tem a senhazinha, né? Você tem aquela senhazinha, aí digamos que o seu número seja o número 27. Você está com a senha no número 27. E aí vai chamando, né? 21, 22, 23. Só que essa senha que você está com o número 27 é a senha da morte. Senha para morrer. A sua é a 27. Guarda aí, 27. Aí chama 26. Você já, meu irmão, está chegando a minha vez. 20, não, chama outro para aí. Né? Ninguém quer morrer, gente. Ninguém quer que chame a sua senhazinha na hora da morte. Né? Você é o 27 e você é o... Não, calma. Ninguém quer morrer, gente. Ah, está difícil, está difícil. Ah, não sei o quê. Claro que há o caso daqueles que se suicidam. Mas ainda estes querem acabar com a dor. E não necessariamente com a vida. Ele não quer dar um fim na vida. Ele quer dar um fim na dor que ele está sentindo. E se você conversar com alguém que quer suicidar, eu já conversei com várias pessoas que queriam suicidar. Elas vêm dizer, olha, no fundo, ela acredita que vai ter o que eu posso chamar de cena pós-crédito. Algo além daqui, né? Quando você vê um filme, tem aquela cenazinha pós-crédito, o final ali, tal, acabou o filme, mas ainda tem uma partezinha, pronto. Acredita que vai ter algo após aqui ainda. Quer acabar com a dor daquele momento. Deus colocou eternidade no nosso coração. Agora, Ele não só colocou eternidade. O que é que Ele colocou mais? Volta aí no verso 11, é muito importante. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Além da eternidade, tem uma coisa muito importante aí. Eu e você não pode descobrir as obras de Deus. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, vocês não podem descobrir por conta própria. Dizer assim, agora eu vou fuçar e vou aprender e vou conhecer. Não. É Deus que revela as obras dele. Não é a gente que vai fuçar e vai chegar a Deus. É Ele que mostra. Certa ocasião, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo disse assim, Pai, te louvo, Senhor do céu e da terra, porque aquilo que escondesse dos sábios e instruídos, revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. O que podemos conhecer de Deus nos foi revelado pelo próprio Deus. A gente não tem olhos espirituais para ver a eternidade, mas o próprio Deus pode descortinar as janelas da eternidade da sua presença.
Eternidade esta que o próprio Deus colocou no nosso coração. Ok, o homem não pode descobrir as obras de Deus por si só, a não ser que Deus o revele. Vamos dar um pulo entre o capítulo 4 e o capítulo 11. Né? Vamos dar um pulo aqui, mas eu vou pontuar pelo menos 3 tópicos trabalhados por Salomão entre os versículos 4 e os versículos 11. Perdão, entre os capítulos 4 e os capítulos 11. Resumindo o capítulo 4 e 11, eu vou trazer aqui 3 pontos que Salomão trabalha bem. Salomão vem trabalhar sobre a natureza aleatória da vida. Nossa, gente, como a vida é aleatória. Já parou para perceber isso? É algo que Salomão vem trabalhar entre os capítulos 4 e o capítulo 11. Nem sempre os sábios têm prestígio. Nem sempre os injustos sofrem por suas injustiças. Não é verdade? Nem sempre quem é sábio se dá bem, tem prestígio. Muitas vezes o camarada é sábio, é pobre, esquecido, maltratado, é um camarada honesto, mas ninguém reconhece ele. E muitas vezes o camarada é injusto, apronta, faz maldade, pisa nas pessoas, tem sucesso passando por cima dos outros, e ninguém tira o cara dali. A vida é aleatória, natureza aleatória da vida. É isso que Salomão vem trabalhando e só disse verdades, a vida realmente é assim. Outra coisa que Salomão vem trabalhando entre os capítulos 4 e 11 é que não vale a pena trabalhar muito, porque a gente nem sabe se vai estar vivo para receber o salário. Não vale a pena você trabalhar muito, você não sabe nem se você vai estar vivo para desfrutar daquilo que você trabalhou. Olha só, gente. Outra coisa que Salomão vem trabalhar aqui entre os capítulos 4 a 11, ele vai dizer o seguinte: a vida deve ser desfrutada intensamente por causa da iminência da morte. Mas a vida precisa ser desfrutada com responsabilidade. Porque, depois de tudo isso aqui, nós vamos dar contas a Deus. Olha outro conceito de eternidade. Não vai acabar aqui. Vai ter o que eu chamo de cena pós-crédito, né? Quando você está vendo um filme, acaba o filme, aí aparece aquelas ceninhas no final, né? Pronto. Depois dessa vida não vai acabar aqui, não. Eu e você estaremos diante de Deus, o Senhor, o Rei da Glória. E dele vamos prestar contas de tudo o que fizemos. E eu queria dar uma destacada especial para o final do versículo 11. Observa aí, do capítulo 11 de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Olha o que é que diz, Eclesiastes 11, 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos seus caminhos, nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas as coisas Deus lhe pedirá contas. Deus vai lhe pedir contas. Haverá algo após essa vida. Haverá algo chamado eternidade. Eu e você seremos pesados pela balança de Deus após a vida aqui. Ok. E aí, estamos chegando na conclusão do livro de Eclesiastes, que está no capítulo 12, gente. Se você ler o livro de Eclesiastes sem prestar atenção no capítulo 12, sem ver a conclusão, você corre o risco de ficar muito triste, desanimado da vida, talvez até em depressão. Capítulo 12, vem a conclusão. E versículos de 1 a 8. Queria ler esses versículos aqui. O que é que Salomão está dizendo nos versos de 1 a 8? Ele está dizendo o seguinte: lembre-se de Deus enquanto se tem tempo.
porque sem Ele, nada faz sentido. Sem Deus, meu amigo, minha amiga, nada faz sentido. Por isso, se lembre de Deus. Enquanto você está vivo, enquanto você tem tempo, como diria o profeta Isaías, lembre-se do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Observa, versículo do 1 ao 8, do capítulo 12 de Eclesiastes. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os anos difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados, quando as portas da rua forem fechadas, e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, de Deus, antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Gente, Salomão está dizendo que nós precisamos nos lembrar de Deus antes de qualquer coisa nessa vida, enquanto ainda somos jovens, antes que cheguem os dias da velhice, os dias finais. E não é porque um ancião, um idoso não possa se converter, não é isso. Se voltar para o Senhor, não é isso. É porque uma vida plena está baseada em lembrar-se de Deus, em viver para Deus, porque sem Ele, tudo que você viveu perdeu o sentido, não tem sentido. É correr atrás do vento, debaixo do sol, nada faz sentido. E aí Salomão vai dizer a conclusão do livro. Ele mesmo, muito sábio e didático, vai dizer, olha gente, a conclusão do livro é essa. Observa aí, versículo 13 e 14. Diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja de mal, seja de bom. Concluindo tudo, gente, tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Deus vai trazer a julgamento tudo na sua vida vai ser pesado por Deus. E Ele vai trazer a julgamento. Essa é a conclusão de Salomão. Um breve resumo de tudo que a gente viu até aqui no livro de Eclesiastes. Presta bem atenção. A breve vida
debaixo do sol é vazia e desprovida de significado, se não for vivida na perspectiva de Deus, que pôs eternidade no nosso coração. A breve vida que a gente tem aqui, ela é vazia, ela é desprovida de significado. Se essa vida não for vivida na perspectiva do próprio Deus. Existe algo que a gente chama de resposta desejada. O que é isso? O que é que Deus quer que eu faça ao ouvir essa mensagem? O que é que Deus quer? Então, Deus quer primeiro que você se lembre dele, enquanto você tem tempo, porque sem ele nada nessa vida faz sentido. Sem ele tudo é vazio. Ele nos fez para ele, nós somos dele. Quando vivemos, arriscamos a aventura maluca de viver uma vida sem Deus, estamos fugindo completamente do propósito pelo qual nós fomos criados por ele. Nós não criamos a nós mesmos. Ao contrário, nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados para viver para Deus. Para ele são todas as coisas, inclusive a mim e a você. Então lembre-se do seu Criador. Outra coisa, tema a Deus. É um conselho de Salomão. Tema a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é, sabe, aquela gratidão, aquele amor que você tem, digamos assim, por alguém especial. Pela sua mãe, talvez pela sua mãe. Alguém que você faça, olha, eu não quero fazer isso para não desagradar minha mãe, eu não quero magoar o coração dela, eu tenho medo de magoar o coração dela. É isso que tem a ver com temer a Deus. Outra coisa que Salomão está dizendo aqui, que é a resposta desejada de Deus para a gente. Lembra que Deus vai trazer julgamento a tudo. Pode passar despercebido da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe. Pode passar despercebido do seu patrão. De Deus não passará. Ele vê o que você faz em oculto. Deus trará julgamento, filho, filha, de tudo que você faz. Inclusive, Deus trará julgamento do que você deixou de fazer, do que era para você fazer e você não fez. Deus trará julgamento. Preste atenção. Viva responsavelmente. Você não é seu. Você pertence a alguém. Mas eu queria finalizar lembrando de uma coisa muito, muito, muito importante. Quando você for ler a Bíblia. Eu já falei muitas vezes isso aqui, eu vou falar, acho que toda pregação eu vou falar isso. Toda Bíblia aponta para quem? Para Jesus Cristo. Toda a Bíblia fala do nosso Salvador. Vamos ser sinceros, eu e você. Não é de arrepiar quando a gente escuta Salomão dizendo que tudo que a gente faz será pesado na balança de Deus? Eu sei dos meus defeitos. Eu sei das minhas falhas. Você sabe das suas. Um único pecado, uma única mentira é suficiente para lançar um pecador nas profundezas do inferno. Irremediavelmente. Ainda que você se esforce muito para obedecer os mandamentos de Deus, você é pecador. Ainda que você se esforce muito para temer a Deus, pelas nossas obras, nesse julgamento de Deus, seremos reprovados. Porque as nossas obras são imperfeitas, marcadas pelo pecado. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos, afastados, estão da presença gloriosa de Deus. Como um pecador, pelas suas obras, vai se achegar a um Deus santo? Como alguém impuro
marcado por egoísmo, vai chegar a um Deus perfeito? Ainda que você se esforce muito, o seu anseio pela eternidade será um fracasso sem Jesus Cristo. Se você for pelas suas próprias pernas, pelas suas próprias forças, ainda que você seja um baita de um religioso, sem Jesus, você está perdido. Porque aonde está escrito não mate, também está escrito não minta, também está escrito honra teu pai e a tua mãe, também está escrito não faça para ti imagens de escultura, não seja idólatra, também está escrito que devemos honrar o nome do Senhor e não falar o seu santo nome em vão. Todos nós já caímos em pelo menos um desses pecados, se não em todos. O nosso desejo pela eternidade só pode ser saciado por alguém que o profeta Isaías vai apresentar como Deus forte, príncipe da paz, o Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, Jesus Cristo, é o único que pode saciar o nosso coração do desejo da eternidade e com a vida eterna, porque Ele, sendo Deus, santo, puro, imaculado, se entregou na cruz do Calvário para pagar o meu pecado e o seu pecado. E por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salomão, por diversas vezes, fala sobre o julgamento de Deus, em que nós passaremos. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, infinita bondade, Ele vai nos julgar segundo os seus critérios. Muitas vezes, nós nos equivocamos, pensando que Deus nos julgará da seguinte forma: que Ele vai nos colocar numa balança e que se a gente fez mais coisa boa, a gente vai para o céu. E se a gente fez mais coisa errada, a gente vai para o inferno. Não é isso. O julgamento de Deus não se dará assim. O julgamento de Deus está explícito nas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 3. A gente conhece bem o 16. Mas o 17 e 18 fala sobre esse julgamento. Dá uma olhadinha aí. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento de Deus sobre mim e sobre você vai estar baseado não nas nossas obras, porque todo ser humano é pecador e todo ser humano merece o inferno. Mas o julgamento de Deus sobre nós vai estar baseado se você creu em Jesus Cristo. Crer de todo o coração no Filho de Deus. E lembra Tiago, a fé sem obras é morta. Essa fé em Jesus, ela precisa ser acompanhada de obras. João capítulo 5, versículo 24. Deus continua mostrando para a gente como será o julgamento dele. Olha só, João 5, 24. Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será mais condenado, mas passou da morte para a vida. Jesus, o Pai da eternidade, sacia o anseio do nosso coração pela vida eterna. Então, gente, para a gente finalizar, algumas perguntas saltam do texto bíblico e pulam ao nosso coração. E pulam na prática da nossa vida cotidiana.
e diz assim: por que você busca sentido nas coisas que não fazem sentido, que não preenchem o seu coração, que são vazias, que são terrenas e que vão acabar aqui, como o prazer, como o saber, como a busca pelo poder e como fazer? Essas coisas não satisfazem o coração, essas coisas não trazem sentido à vida. Ao contrário, essas coisas tornam a vida cada vez mais vazias. Aonde você tem procurado o sentido da sua vida? Por que não vivemos na perspectiva daquilo que é eterno? Precisamos viver na perspectiva do que é eterno. O que é eterno, gente? A palavra de Deus é eterna. Céus e terra passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passará. A pessoa que está do seu lado, na sua casa, seu filho, sua filha, sua mãe, é eterno. A eternidade é uma realidade. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Invista a eternidade nas pessoas. Porque é uma pessoa que você prega o Evangelho, a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Uma pessoa que você testemunha sobre o Filho de Deus. Uma pessoa que se converte a Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Vai morar para sempre com você no céu. Na eternidade. Para de correr atrás do vento. Tema a Deus, ame a Deus, obedeça aos seus mandamentos e viva na perspectiva de Jesus Cristo. Trazendo à memória as palavras de Salomão: nada faz sentido debaixo do sol. Então entenda o sentido da sua vida nas coisas que estão acima do sol, nas coisas que estão lá em cima. Como o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 10. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. A breve vida debaixo do sol é vazia, desprovida de significado, se não for vivida na perspectiva de Deus, que pôs a eternidade no nosso coração. Deixe Jesus Cristo, o Senhor, satisfazer o teu coração, te dando a vida eterna. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, em nome de Jesus, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela. Se você quer se entregar ao Salvador, entendendo, a minha vida não faz mais sentido,
eu corri atrás do vento, eu corri atrás de coisas que não fizeram feliz o meu coração, que não me satisfaz, que não trouxe contentamento para a minha alma. Entregue a sua vida para Jesus agora. Mande um WhatsApp neste número. Teremos uma pessoa para orar com você. Teremos uma pessoa para lhe aconselhar nessa nova vida em Cristo, repleta de vida, sentido e significado. Que Deus te abençoe e te encha com a tua graça. Eu quero orar com você. Querido Pai, obrigado porque o Senhor, mesmo antes de Cristo, tinha no teu coração o desejo de nos dar a vida eterna. E o Senhor providenciou Cristo, o verdadeiro Cordeiro, para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Nós que merecíamos a morte, o inferno, nós que estávamos em trevas, vimos a luz do teu Filho, trazendo significado, sentido, salvação eterna no céu, mas também sentido à vida vazia que vivíamos. Obrigado, porque o Senhor revelou a eternidade através do teu Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. Obrigado, Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa fazer morada nos nossos corações, que haja arrependimento, que haja mudança de vida para aqueles que são gananciosos e confessam teu nome, mas vivem para as riquezas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daqueles que te honra com os lábios, mas tem o coração longe do Senhor, buscando sentido em ídolos que não existem, nos prazeres, se entregando a coisas dessa vida, botando o saber na frente do Senhor, botando o trabalho na frente do Senhor, botando a faculdade na frente do Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Promove arrependimento, promove mudança, porque sem ti a vida, Senhor, não faz sentido. Nós te agradecemos por tua palavra. Ela é real, ela é maravilhosa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adorando.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa